Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui o nosso estudo, então, do Evangelho de João. Nós já estamos fazendo isso há algum tempo, né? Estudando aqui o Evangelho de João durante, basicamente, o mês de fim de julho e o mês de agosto. E nós temos mais 2 aulas de João, né? Essa de hoje e a próxima, antes da gente passar para um livro que se chama A Treliça e a Videira, tá? Que vai fazer parte aqui dos nossos estudos, inclusive da visão da igreja, tá certo? Então, bom, como eu falei anteriormente, a gente não vai trabalhar a gente não está trabalhando João capítulo a capítulo. Nós estamos trabalhando em cima de alguns textos, algumas passagens e das ideias, né, que essas passagens trazem, que vão aí, entram em consonância com a visão da igreja, com esse livro que nós vamos tratar, com o que nós temos trabalhado aí nos últimos tempos na igreja e pretendemos trazer aí, tá certo? De ideias e de forma de enxergar a nossa atuação no mundo. A gente tem sempre tentado contextualizar as coisas. Então a gente pega o que está lá em João e a gente aplica no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, tenta aplicar isso da melhor maneira possível, tenta aproximar da melhor forma possível para o nosso dia a dia. E eu vou retomar de onde eu havia parado, né? No capítulo 10, a gente tinha mais ou menos caminhado até o capítulo 10. E no capítulo 10, aí assim, é bom, se você quiser dar uma lida no capítulo 10, eu vou trabalhar agora aqui mais ou menos do capítulo 10 ao 15 ou 17, eu preciso ver até onde eu marquei aqui direitinho. Mas enfim, depois você pode ir um dia na semana, lendo um capítulo por dia na semana, até a próxima quinta, se quiser. Às vezes, se você ler mais rápido, lê 2, né? Ou ler só a passagem que a gente vai trabalhar aqui. No caso, eu estou pegando no 10, eu vou trabalhar do versículo 22 ao 30. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. Jesus caminhava dentro do templo, no pórtico, né, na porta, na entrada de Salomão. E os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. E Jesus respondeu: eu já vos disse, e vocês não acreditam. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas, como já afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as deu a mim, e é maior que todos. Meu Pai que as deu a mim é maior que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por que eu separei esse trecho aqui? Quando eu li, me veio muito forte na mente que nós somos de Jesus. E como nós somos de Jesus, onde nós estamos, nós transparecemos aquilo, né? Ou nós devemos transparecer. E aqui hoje eu vou focar muito nessa questão que as pessoas, nessa questão de testemunho, né? De testemunhar de Cristo onde você estiver, mas não testemunhar como as pessoas costumam falar, né? O moralismo, as pessoas mais moralistas costumam falar, que você precisa ter uma regra de conduta X, Y ou Z. Você fazer isso, né? Você ser de tal forma, fazer alguma coisa, deixar de fazer, não necessariamente transmite a Jesus Cristo, não necessariamente é o testemunho cristão, né? O transmitir Jesus Cristo pode ser encarado de várias outras formas, até mais importantes e benéficas, naturais do que isso, do que seguir uma série de regrinhas, né? Quando a gente fala de moralismo, a gente está falando de uma série de regrinhas que geralmente se resumem a pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que as pessoas convencionam que deve ser feito ou não feito, né? Então, o crente pode fazer isso. Se você quer dar uma testemunha, você quer dar bom testemunho, você não faz aquilo, você não pode fazer tal coisa. Só que, como Jesus fala aqui, nós somos dele, né? E ele fala aqui que as obras dele mostram que ele é o Cristo. E é como as nossas obras mostram que nós somos de Cristo. Então aqui eles estão dialogando com Jesus
E hoje, Jesus não está mais aqui nesse mundo corporeamente, né? Nós temos o Espírito Santo que atua em nós, né? Jesus Cristo ressuscitou e está no céu. Então, a gente não... A forma com que Cristo é visto no mundo é, sim, através de nós. Nós somos Cristo onde nós estamos. Só que, aí que entra a questão da regrinha moral. Nós não somos Cristo porque nós fazemos algo ou deixamos de fazer algo igual o mundo faz. Isso daí é muito vazio, é muito pueril, né? E isso qualquer pessoa pode fazer, né? Não necessariamente uma pessoa cristã, enfim. O lance de ser de Cristo, de parecer Cristo onde você está, não se resume a isso. A um conjunto de coisas que você faz ou não, que as pessoas olham e te identificam. Ele é crente, ele é evangélico, porque ele não faz isso, ele usa tal tipo de roupa. Não, isso daí é religiosidade, isso daí é moralismo. Você ser de Cristo é você aparentar características que distinguem você das outras pessoas. Então a gente vive num período pandêmico, num período de doença, onde as pessoas estão desesperadas, elas têm medo de tudo. Eu tenho tido a oportunidade de frequentar o aeroporto com alguma frequência nas últimas semanas, e eu vejo muitas pessoas no aeroporto, por exemplo. Eu estou citando o aeroporto porque é o exemplo mais forte que me vem na cabeça, mas pela rua também eu já vi. Eu vejo muita gente com 3 máscaras. 3 máscaras e face shield, lá, que é aquela coisinha de plástico que fica na frente do rosto da gente. Não sei se você teve essa oportunidade de ver isso já. E o que isso mostra? Um cuidado excessivo, um certo desespero? Exatamente, porque a pessoa está até fazendo algo exagerado, né? Tudo bem, a gente se cuida para não ficar doente, etc., mas há um certo limite, né? E o que isso transmite? Isso transmite um certo desespero, um certo cuidado excessivo, né? Gente que está toda hora passando álcool na mão. E o que pode distinguir, né, a figura de Cristo em nós do mundo, de fato? Uma coisa que mexe dentro da alma da pessoa, que diferencia de fato, em essência, não na casca, não em aparência, mas em essência. Paz de espírito é uma coisa que não existe no nosso tempo. As pessoas estão constantemente agitadas, elas estão constantemente desesperadas com o que a mídia transmite para elas, com relação, por exemplo, à doença. Eu estou usando o exemplo da pandemia porque é uma coisa que está muito, muito evidente, né? Mas isso acontece de várias formas. E outras coisas, as quais eu tenho até dito também, repetido com alguma frequência aqui nas aulas, que são as obras da carne de fato. As obras da carne de fato é você se deixar dominar por ira, pela gula, pelo excesso. Aliás, a gula, eu até conversava isso com um colega no trabalho essa semana. A gula, a gente costuma associar a gula ao comer, né? A pessoa come demais, ela é gulosa. Mas a gula, ela é o pecado do excesso, né? E o excesso, ele pode ser cometido de várias formas. A pessoa pode ter um excesso com relação à comida, ela deixa aquilo dominá-la, com relação a lazer, divertimento, com relação a sexo, né? Enfim, com tudo. Então, quando nós passamos quando Cristo passa a atuar em nós passamos essas coisas, essa parte carnal da gente, né? Que são esses pecados capitais, digamos assim, essas coisas que existem em todos nós, em maior ou menor grau, né? Tem gente que vai ter mais ira, tem gente que vai ser mais guloso. Mas essas coisas, elas passam a ser controladas pelo Espírito, não por nós mesmos. E aí sim nós passamos a nos tornar mais parecidos com Cristo. E as nossas obras vão mostrar isso. E aí o que é a nossa obra? A nossa obra é a nossa caminhada, nosso dia a dia. E muito importante também a gente lembrar que na questão da obra está o serviço. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós precisamos servir, né? E o servir, ele serve tanto, o servir serve tanto para dentro da igreja, né? A gente servir os irmãos, trabalhar na casa de Deus, entregar o serviço ali,
Porque o que nós fazemos ali é óbvio. Nós somos uma comunidade. Então é um auxílio mútuo. A gente está trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando no louvor, na banda, na música, estou ajudando ali, estou cooperando com outras pessoas para que aquilo aconteça, né? Cada um no seu instrumento, a pessoa que fica na mesa de som, o cara que foi na Santa Efigênia comprar o cabo de som, porque precisou comprar, enfim, é como um time de futebol mesmo. Então, em primeiro lugar, claro, nós estamos fazendo aquilo para Deus, né? É uma forma de nós retribuirmos, é uma oferta, é um dízimo, né? A gente costuma juntar o dízimo com a questão pecuniária, né? Com dinheiro. Também, isso também é o dízimo, né? A gente entrega para Deus, para o uso na obra, aquilo que Deus tem nos dado, uma parte, né? A 10ª parte daquilo que Deus tem nos dado. Mas o nosso tempo também, a gente tem que dizimar com o nosso tempo. Então, a gente precisa ter tempo de obra, ter tempo de igreja, né? Tanto na comunhão, ir aos cultos, né? Frequentar os trabalhos, como trabalhar na igreja de fato, né? Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós precisamos disso, né? Além, é claro, do testemunho, mas é aí que está, o testemunho dentro do que eu estou dizendo. Não é só, Ítalo, eu dou um bom testemunho, porque as pessoas falam palavrão no meu serviço, eu não falo. Eu falo, de fato, eu conheço gente que não é evangélica e não fala palavrão. Então ele está dando um bom testemunho, né? Mas então você está falando que eu posso falar palavrão? Não, irmão, você faz o que você achar que você tem que fazer, tá? O Ítalo não vai falar que você pode fazer ou não pode fazer nada, até porque eu não sou dono da sua vida. Mas o que eu estou dizendo é que o foco não é esse. O foco do testemunho não é esse. O foco do testemunho é você estar onde você está, atento à pregação do Evangelho e criando relacionamento com as pessoas para que essas pessoas vejam Cristo em você. E ver Cristo em você não é uma série de coisas que você faz ou deixa de fazer, tá? Isso daí é a gente reduzir o Evangelho a uma prática religiosa. A gente reduz o Evangelho a uma coisa similar ao que é o Islã. O Islã é isso, uma série de conjunto de regrinhas, esse judaísmo que Jesus tanto combateu aqui, e o cristianismo não é nem nunca foi isso, tá certo? Então, dando sequência aqui, como eu falei, eu vou trabalhando alguns textos e não necessariamente capítulos, etc. No capítulo 11, a gente vai aqui ter a passagem de Lázaro, né? Quando Lázaro morre e tal. Mais para frente um pouquinho, depois se você quiser ler, eles até planejam depois que Jesus ressuscita Lázaro, eles planejam matar Lázaro, né? Para que aquilo que Jesus fez seja apagado de alguma forma, enfim. Mas por que eu parei aqui? Eu não vou ler o texto, porque aqui eu indico que você leia tudo. Mas o que eu acho que chama atenção na passagem de Lázaro? Aqui, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ele sofre, né, com a morte, ele sofre humanamente com a morte de Lázaro. Era um amigo dele, ele se entristece com a morte de Lázaro. E o que eu acho que é muito importante aqui nessa passagem, que a gente pode levar como um devocional para o nosso dia, até se você estiver vendo isso na sexta-feira de manhã, num outro dia, ou na própria quinta-feira à noite, reflita que Jesus ele sofreu aqui com a morte de Lázaro, assim como você pode estar sofrendo com a morte de alguém na sua família, por causa do Covid ou por alguma outra, por algum outro desfalque qualquer. E o mais interessante é que aí, novamente, que distingue o evangelho, o cristianismo, de outras religiões aí, que são uma série de regrinhas que você tem que seguir, né, resumidamente, claro, é que Jesus, ele entende exatamente o que você sente. Quando você está alegre, quando você está triste, quando você está num momento depressivo, mas não entenda isso como a doença da depressão. Estou dizendo assim, no momento de desânimo, quando você está desanimado, quando você está ansioso, quando você está até mesmo com um momento de raiva, alguma coisa, Jesus ele é extremamente humano. Ele chorou quando uma pessoa morreu. E não era uma autoridade, não era ninguém importante, entre aspas, era uma pessoa que ele conhecia, importante para ele. Assim como é o seu parente que morreu. Ele não é nenhuma autoridade, milhões de pessoas não vão chorar por ele, talvez seja você e mais meia dúzia que vão chorar por aquela pessoa. Mas
existe alguém que entende a sua dor. Exatamente. Eu não estou dizendo assim, eu perdi a minha mãe, meu pai está sentindo uma dor, meu irmão está sentindo uma dor. Sim, mas cada um sente a sua dor. Eu nunca vou saber como é a dor de um marido que perde uma esposa, por mais que eu seja filho desse casal, né? Agora, existe um que entende. Esse um é Jesus. Ele sabe o que é a sua dor. Ele é extremamente pessoal. E quando a gente fala de testemunho, de obras para fora da igreja, indo e fazendo discípulos, é esse Jesus que a gente apresenta para as pessoas. A gente fala, cara, eu nunca vou saber o que você está passando. Uma traição no casamento, mesmo que eu já tenha passado por uma situação igual. Uma perda na família, sei lá, até às vezes uma perda material mesmo, uma pessoa que perde muito dinheiro de uma vez só, e aquilo traz consequências, traz um tipo de sofrimento. E por pior que seja o momento dessa pessoa, às vezes, quando a gente cria relacionamento, quando a gente, às vezes até mais ouve a pessoa do que fala, não precisa ficar falando de Jesus, mas você ouve, você está ali confortando e ajudando e ouvindo, a pessoa começa a enxergar em você isso. Fala, cara, alguma coisa em você é diferente. É Jesus, entendeu? Existe uma pessoa que sente essa dor. E essa pessoa é Jesus. Então, essa passagem de João 11, ela é muito interessante por causa disso. Porque apresenta para nós, numa realidade tão distante, de 2000 anos, um Deus que foi humano e que entende a minha situação. E a partir do momento que eu entendo que com essa pessoa eu posso contar, talvez entre todas as pessoas do mundo, com esse Jesus, com esse Deus pessoal que eu vou poder contar, é a partir daí que eu entendo, poxa, eu preciso fazer mais por Ele, porque Ele já fez tudo por mim e Ele continua fazendo, né? E aí que a gente passa a trabalhar na igreja, trabalhar no nosso dia a dia, tentando levar esse Jesus para outras pessoas, porque outras pessoas precisam entender, enxergar isso que eu enxergo pela graça dele, né? Sempre lembrando que não somos nós que fazemos as coisas, mas é ele. Por isso que a gente não precisa ser afobado a falar de Jesus para as pessoas. Tem muita gente que é afobada, o cara quer ficar falando. Simplesmente ora e pede sabedoria. E vive o seu dia a dia, vai vivendo o seu dia a dia e crendo que Jesus vai te dar a estratégia, a oportunidade no momento certo, e só peça para Ele colocar a palavra certa na sua boca. E aí, isso às vezes pode parecer até meio assim, bobo que eu estou falando e impraticável, mas isso às vezes já é o suficiente para que você comece a ter atitudes, mesmo sem perceber, evangelísticas de alguma forma, né? Que vão trazer as pessoas para perto de você e para o Evangelho. Em João capítulo 12, Jesus fala o seguinte: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. E aí, por que eu estou falando disso novamente? Por que eu separei esse texto? Porque eu vou falar novamente sobre estarmos onde nós estamos, né? Na verdade está tudo interligado, né? Quando eu preparei a aula, eu falei, poxa, os pontos estão todos aqui concatenados. Quando nós somos imitadores de Cristo, onde nós estivermos, nós vamos transmitir aquela palavra. E uma coisa que até nós temos trabalhado, se você depois dar uma passadinha no Instagram, no Facebook da igreja, você vai ver que todas as nossas postagens essa semana aqui são tratando sobre sofrimento, sobre carregar a cruz, sobre dificuldade, né? Ainda não estamos com um volume muito grande de publicação, mas a gente tem tentado trabalhar isso nessa semana. Por quê? Porque ser imitador de Cristo é sofrer como Cristo sofreu. É carregar uma cruz. Né? Não sei qual é a cruz que você carrega, qual é o problema que você tem enfrentado na última semana, no último mês, no último ano, nos últimos 10 anos, na sua vida inteira. Novamente, talvez eu nunca vá entender o peso disso, e não compete a mim entender, compete a Jesus entender. E se nós somos imitadores de Cristo,
nós vamos perder a nossa vida por Cristo. E perder a nossa vida por Cristo, às vezes não é ser martirizado, ser perseguido, embora também envolva isso. Às vezes é simplesmente você perder no sentido de, eu vivo para essa causa. Por mais que eu tenha trabalho, tenha família, tenha afazeres, eu tenho que ter sempre em mente que eu vivo pela causa do Evangelho. Então, onde eu estou por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho. Eu sou um agente de Cristo ali. Eu sou o trigo que caiu na terra e não durou, ele morreu. Mas ele morreu por quê? Porque nasceu uma nova vida dali, né? Brotou algo dessa semente. A semente em si deixou de existir, desabrochou, né? E o imitador de Cristo é aquele que serve. Então, muitas vezes a nossa cruz pode até mesmo ser um ministério que você tem dentro da igreja, né? Que você carrega o fardo, você tem que fazer sozinho, muitas vezes. Ou é comprometedor, você tem que estar ali, sei lá, tantas vezes na semana. Não se resume a ir fazer alguma coisa prática, mas é muita oração. Então, assim, Ítalo, mas você está falando então que trabalhar na igreja é uma cruz? Não, mas às vezes pode se tornar um peso, não no sentido de, puxa, eu preciso ir lá fazer. Não, um peso de uma responsabilidade, um peso de algo que se você não fizer, ninguém vai fazer, não vai ser feito. E precisa ser feito para que o reino de Deus avance, né? Nesse mundo ateu, a gente vive num mundo ateu, né? Chega da gente falar que a gente vive num país cristão. Não, a gente vive num país onde um Estado ateu implementa um laicismo, onde um Estado ateu implementa o goela abaixo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou obriga igrejas a fazerem isso, ou persegue pastores que falam contra isso, como aconteceu com o pastor Jorge Linhares esses dias, né? Isso é fruto do Estado ateu. O Estado ateu que passa uma resolução no Ministério da Saúde a favor liberando aborto, né? Financiando com dinheiro público o transplante de órgãos sexuais em pessoas, em homens, mulheres, nem sei, enfim, mas com dinheiro público, enquanto as pessoas, na época de pandemia, né? Então, assim, enquanto coisas tão triviais não têm sido feitas, como cirurgia de coração, de córnea, coisas que as pessoas precisam, independente de serem homossexuais ou não, né? Que são necessidade primária, né? Então a gente vive num estado ateu, né? Acabou essa ideia de que nós estamos num país cristão. Não, nós não estamos, né? E nós não estamos num país cristão quando você para perceber o seguinte: o evangelho hoje em dia, para muita gente, se resume a eu não bebo, eu não falo palavrão, eu não fumo, eu sou casado, eu não sei o que. Cara, isso não é evangelho. Enquanto a gente está seguindo esse monte de regrinha, as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo. Não estou nem dizendo de o cara se perdeu porque entrou pro vício, porque foi pro inferno. Não, as pessoas estão se perdendo em crise de ansiedade, em depressão, em coisas que uma das soluções talvez não seja a única, porque às vezes a pessoa precisa de um remédio, alguma coisa, ou precisa de uma terapia durante um tempo, mas a solução é o evangelho, né? A partir do evangelho a gente muda isso. E não muda impondo uma série de regrinhas para a pessoa seguir, como a religiosidade. A gente impõe, fazendo um trabalho, a gente traz para as pessoas, a gente muda o cenário das pessoas através do relacionamento, do discipulado, né? Do cuidado, do companheirismo, né? Claro, o evangelho não é para todos, quem faz a obra é o Espírito Santo, é óbvio. Mas o que eu estou tentando frisar aqui é que a partir do momento em que a pessoa entende isso e faz dessa forma, a palavra se torna mais palatável, né? O sujeito se aproxima, né? E aí o Espírito Santo vai ter espaço para fazer a obra. E é claro, se o Espírito Santo não fizer a obra, aquela pessoa não tiver que se converter, ela nunca vai ouvir. Você vai estar ali o resto da vida e o cara simplesmente vai continuar vivendo do jeito dele. A maioria das pessoas vai ser assim, né? Às vezes, se você chega com uma série de regrinhas, o cara se afasta, né? Ele nunca vai se converter de qualquer jeito, mas ele vai se afastar de você. Então, assim, quem faz a obra é Jesus. E quando nós somos imitadores de Cristo, nós sofremos. Às vezes isso vai ser uma forma de sofrimento, inclusive, né? A época em que nós vivemos já é em si uma espécie de cruz que a gente carrega, né? O evangelho não é bem visto, as pessoas não dão ouvidos com facilidade, né? Enfim,
um desânimo muito grande dentro e fora da igreja, etc. Mas o que eu gostaria de frisar aqui, que é interessante nesse texto, é isso. Às vezes a gente vai dedicar a nossa vida, nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser dedicada a Cristo. E é isso que ele está dizendo aqui sobre os seus seguidores. Deixa eu avançar para a minha próxima marcação aqui. Oh, meu Deus do céu. João 12, João 13. Os pés dos discípulos são lavados. É o tema aqui desse capítulo de João 13, que é o título, eu esqueci o nome certo disso. No versículo 1 diz assim: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que ele partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aqui continua, e Jesus vai lavar os pés dos discípulos. É muito interessante que diz aqui que Jesus amou, né, nos amou até o fim, aqueles que estavam com ele ali, e por extensão nós até os dias de hoje. E o que é legal aqui é o seguinte, esse Jesus amou até o fim, é assim, Jesus entendeu a responsabilidade que ele tinha para com aquelas pessoas, né, os amou, Jesus se importou com eles, é basicamente isso. A gente fala, Jesus amou o mundo de tal maneira, Jesus se importa com você de tal maneira, né, com o seu problema pessoal, como nós estávamos falando agora há pouco aqui, com a sua individualidade, é tão profundo isso, né, que a Bíblia usa essa expressão amou. E Jesus os amou até o fim. Jesus entendeu que, eu preciso ir até uma cruz e morrer, eu preciso sofrer, padecer, mesmo sendo Deus e tendo o poder de acabar com tudo isso daqui se eu quiser, de mudar o curso dessa história se eu quiser, que é aí que tá. Não é acabar. Jesus poderia fulminar o mundo explodiria porque ele é Deus. Poderia, mas não é isso. É claro que não é isso, né? Jesus poderia mudar o curso das coisas. Ele poderia mudar a mentalidade daqueles judeus que queriam levar ele para a cruz, que estavam traindo ele ali, né? Que estavam matando ele, que estavam planejando matá-lo. É isso que quer dizer. Mas Jesus, ele se importa tanto com a gente, com o nosso futuro, com o nosso destino, com a nossa vida, que ele falou, eu preciso ir até o fim para que o plano saia conforme o Pai planejou, né? E qual é o plano? O plano é que eu vou morrer numa cruz, vou ressuscitar, e aqueles que acreditarem que eu sou o Filho de Deus, que eu vim a esse mundo, que eu nasci miraculosamente da Virgem Maria, né, de uma mulher virgem, que eu fui gestado de uma maneira também, obviamente, miraculosa, né? Para que essas pessoas que acreditarem nisso estejam libertas de uma condenação do pecado, que é intrínseco a essas pessoas, né? Que é aquilo que a gente tem falado sempre, né? Nossas 7 porcarias interiores que a gente tem aí, que são coisas da natureza humana, para que eles sejam libertos dessa natureza humana, né? Não é que não vão mais errar, mas é que vão errar e vão entender que estão errando e que há alguém que se importa com eles, né? E vai preparar um lugar depois da vida para estarem na companhia uns dos outros, que é obviamente o paraíso. E aqui é interessante que Jesus novamente ele mostra o serviço, né? Isso tudo que eu falei aqui é um resumo bem resumido do Evangelho, né, como um todo, mas isso já é uma forma de servir, né? Que é o que Jesus veio fazer, que eu gosto muito de frisar isso, que a vida de Jesus é uma vida prática, e nós não podemos ser cristãos de igreja, de banco de igreja, de ir sentar, acompanho o culto, sou um bom marido, uma boa esposa, amém, glória a Deus, vou para casa e vou viver minha vida. Não, Jesus veio servir e nós precisamos servir. E quando ele faz todo esse plano e cumpre esse plano até o final, porque ele ama, né, a todos, ele se importa com todos, os que creram no nome dele, os que vão crer, ele está servindo. E quando ele lava os pés dos discípulos, ele está ensinando para nós cristãos da igreja do século XXI uma coisa: olha, vocês precisam servir uns aos outros. E servir uns aos outros é o que eu estava falando agora há pouco, usando o exemplo da banda musical, por exemplo, da igreja, que serve para qualquer coisa, né? Que só acontece quando você tem aquelas pessoas comprometidas a fazerem algo por Deus, por Jesus, em primeiro lugar, é óbvio. Ninguém está ali se apresentando, né? No caso da banda, ou quem está na recepção, ou qualquer outra coisa.
Mas ninguém está ali se apresentando, ou, porque eu gosto de tocar. Claro que a gente gosta, a gente faz porque a gente gosta, mas é para Deus. E em segundo lugar, uns para os outros, né? Para que os irmãos tenham um momento ali de introspecção, de adoração, para que nós consigamos, para que nós tenhamos uma banda, nós precisamos ter pessoas que trabalham em coesão, que estão ali com o mesmo objetivo, e um ajuda o outro. Então isso é a lavagem dos pés. Jesus nos mostra exatamente isso, é o serviço, é a igreja, é servir uns aos outros, é servir a Deus através do serviço uns aos outros. E isso começa na igreja, quando a gente se engaja dentro da igreja com isso, arrumando alguma coisa para fazer e fazendo de bom coração, com esforço. Não é fácil para ninguém, todo mundo tem uma rotina apertada, e fazendo essas coisas, isso começa a se estender para fora da igreja. E aí o nosso lead, a nossa pregação externa, começa a funcionar e mais pessoas começam a vir. E mais pessoas vêm, você tem mais mão de obra para trabalhar e a igreja começa a atuar de mais formas. Até que chega o ponto em que a igreja tem trabalhos externos de ação social, de capelania, enfim, de várias outras formas que também vão comunicar o evangelho para as pessoas fora da igreja. No capítulo 14, no versículo 23, Jesus fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E aqui Jesus estava falando para eles que o que ele falava não era dele próprio, era da parte de Deus, né? Ele era um agente de Deus aqui, é o próprio Deus encarnado. Assim como nós somos agentes de Cristo onde nós estivermos. E no capítulo 14 também, no versículo 27, a partir do 25, na verdade, o dom da paz de Cristo. Deixe-vos a minha paz, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Não a dou como o mundo a dá. Não permitam que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Então, novamente trazendo para o nosso cotidiano, a gente vive um período onde a paz das pessoas, de muitos, enfim, cristãos, está numa vacina criada. E eu não vou falar se a pessoa tem ou não que tomar vacina, isso é uma decisão que cabe a cada um, claro, né? Nem poderia fazer isso. Mas o que chama a atenção é que a igreja de Jesus, né, seja você de qualquer fé cristã, ela não pode apoiar a paz dela nesse tipo de coisa material. A nossa paz não pode estar apoiada nisso. Ah, não, tomei a vacina, agora eu estou tranquilo, que eu não vou morrer, não vou ficar doente. Mas isso não compete a mim, isso não compete a você, isso compete a Deus. Se Deus quiser que você fique doente e morra de Covid ou atropelado, a gente está na mão de Deus. Então a paz que o mundo traz é uma paz passageira, que é uma paz onde você toma a picada, recebe a vacina, mas você pode ainda pegar a doença, você pode ainda morrer, você pode ainda ser entubado, você pode ainda ser internado, com relação a qualquer coisa, né? Agora a gente está falando de Covid, mas tem uma série de doenças que é assim. Existe a vacina da gripe, e as pessoas não deixam de contrair gripe, muitos idosos não deixam de morrer de gripe, inclusive, né? Não deixa essa gripe se transformar numa pneumonia, enfim, e levar a pessoa à morte. Então, a nossa paz, a paz de Jesus, ela é um dos fatores determinantes que distingue o cristão das outras pessoas. O mundo está desabando, a coisa está degringolando. E é claro, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, né? Isso que eu estou fazendo aqui agora é uma forma de trabalho para melhorar a sociedade, para melhorar, trazer uma palavra para as pessoas, para que as coisas estejam melhores no amanhã, né? Para que nós deixemos de ser um pouquinho uma sociedade menos cristã, né? Só que a gente vai trabalhar, só que a gente não vai se desesperar, né? O mundo ele entra em choque, em desespero, né? Por causa das coisas, porque não existe a paz de Cristo nas pessoas. Então, reflita muito sobre isso. Peça a Deus que você tenha essa paz, que é dele, não é nossa. A gente, por si próprio, o Ítalo por ele mesmo, não consegue buscar isso. E há momentos em que não dá, você não consegue mesmo. Mas quem nos dá isso é Jesus. E esse é um fator muito determinante quando você está fora das quatro paredes da igreja para evangelizar as pessoas, para tentar mostrar para as pessoas o que é o evangelho, né? A paz.
Bom, eu vou até o 15 hoje, tá? Semana que vem a gente fecha até o 21. Para fechar, a videira e seus ramos, no capítulo 5. É muito interessante porque esse livro, A Treliça e a Videira, que a gente tem trabalhado, que eu tenho lido e nós vamos trabalhar, ele fala sobre justamente essa possibilidade de evangelização que a igreja deve fazer para fora das quatro paredes e dentro de si própria, né, que ele chama de videira. Nós somos extensão de Jesus Cristo, né? Por isso que nós somos, Jesus é a videira, o tronco, nós somos os ramos, né? A extensão desse tronco, né? Que é assim que uma árvore é. E dessa forma nós precisamos servir e sermos discipuladores. Discipuladores no sentido de levar a palavra, de nos preocuparmos uns com os outros dentro da igreja, de servirmos uns aos outros dentro da igreja e para fora da igreja pregarmos a palavra, fazermos com que o evangelho seja conhecido em onde quer que nós estejamos. Então, a igreja não é composta de eventos. Nós temos aqui encontro de casais, nós temos escola bíblica de férias, tudo isso é muito legal, mas isso não compõe a igreja. Isso não é a igreja. Isso são eventos que a igreja organiza, né? Se vamos organizar eventos, esses eventos precisam comunicar o evangelho para quem é de fora. Eles precisam ser feitos para quem é de fora da igreja, não dentro. Então, eles não podem ser feitos no salão da igreja. Eles têm que ser feitos fora da igreja, para que as pessoas vejam, para que as pessoas estejam ali, né? Para que você convide o cara para ir, um cara que nunca pisaria numa igreja, mas que vai até a quadra de uma escola, numa festa típica, comer uma comida, ver uma apresentação de dança típica, etc. E a partir dali ele cria contato com a igreja, não estando na igreja. Isso é um exemplo, claro. Mas o que realmente importa em uma igreja é esse contato humano. E como nós vimos aqui agora, Jesus foi humano. Jesus, ele trabalha, ele foi Deus, mas ele trabalha com a sua individualidade, com a sua humanidade. Então, é disso que se trata a videira, né? Nós precisamos virar a chave, mudar o foco das estruturas da igreja para o relacionamento e a humanidade de Cristo que acontece em cada um de nós por meio de nós. É assim que nós vamos buscar pessoas lá fora e é assim que nós vamos nos auxiliar mutuamente dentro da igreja. Então, tenha sempre isso em mente, tá? Tenha muito forte em mente que nós vamos trabalhar isso nesse livro, mas que o que realmente importa é a videira. E Jesus é o tronco dessa árvore. Nós somos os ramos. Então nós temos que ser a extensão do trabalho de Cristo, que ele começou lá atrás e que ainda é feito até os dias de hoje. Tá certo, pessoal? Então essa é a minha colaboração hoje aqui. Deixe seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso, tá bom? E a nossa ideia é crescer, de pouquinho em pouquinho, crescer de todas as maneiras, tá? Crescer como igreja, crescer pessoalmente, crescer em instrução. E conte sempre com a gente. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso grupo do WhatsApp. O link a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Ou pode deixar no chat aí também público, se tiver alguma crítica, etc. Tá certo? A gente vai aí trabalhando para sempre fazer o nosso melhor. Beleza, pessoal? Então, até a quinta-feira que vem. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma aula de nosso Aprendendo com a Bíblia. Nós vamos continuar lendo o Evangelho, estudando o Evangelho segundo São João, não é? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que é sobre a ressurreição de Lázaro, né? Então vamos ler, estudar e discernir, certo? Vamos lá. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte,
e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então ele já estava prevendo que ele iria conseguir ressuscitar Lázaro e através desse milagre a sua divindade seria atestada mais uma vez seria confirmada. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, Lázaro não tinha morrido ainda. Ele estava enfermo, mas Cristo sabia que ele iria morrer e sabia que ele iria ressuscitar. Então ele ficou onde estava para aguardar que Lázaro morresse, porque, como diz o ditado, há males que vêm para bem. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Certo? Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Então eles não. Jesus sempre falava por charadas, não é? Então eles não entenderam dessa vez, mais uma vez. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, ou seja, ele sabia que morreu. Mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias já. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, explicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, né? Lá no fim dos tempos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também assim os judeus que acompanhavam,
agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, esse é o menor versículo da Bíblia, o versículo 35 do capítulo 11 do Evangelho segundo São João. E aqui nós vemos a humanidade de Cristo, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria através de um milagre, mesmo assim, ele chora porque ele sente a dor das pessoas, ele sente a minha, ele sente a sua dor, certo? Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então aqui está a bifurcação entre aqueles que creem, que se convertem, e aqueles que, mesmo vendo o atestado, a confirmação da divindade de Cristo, viram-lhe as costas e, pior ainda, lhe traem. Foram falar com os fariseus, né? E lá no Sinédrio, eles foram só relatando os feitos de Cristo, que, segundo eles, desautorizava, manchava a lei de Moisés, não é? E isso culminou no julgamento do Sinédrio, na mesma noite do Getsemane, né? E no dia anterior à paixão do Senhor, né? Então, vamos agora para o capítulo 16. Vamos ver. Aqui nós já estamos na última ceia, antes de Cristo ir para o Getsemane, não é? Ele vai falando muitas coisas. Um grande sermão, não é? E aqui no capítulo 16, ele fala sobre o quê? Sobre a missão do Espírito Santo. Leiamos então, capítulo 16. Tendo-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas. Cristo falando, tá? Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Está falando dos judeus. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade:
convém-vos que eu vá embora, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, ou seja, o Espírito Santo, né? Não viria através do dia de Pentecostes, 40 dias após da Assunção de Cristo, eu acho, né? 40 dias após a Assunção de Cristo, vem o Espírito Santo confirmar esta profecia de Cristo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, o diabo, o inimigo, não é? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que vos hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isto é que vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e me vereis outra vez, e vou para o Pai. Então, eles não estavam entendendo que Cristo deixaria o mundo através da sua assunção aos céus, não é? Diziam, pois, que venha a ser este um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, através da vinda do Espírito Santo. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois do nascimento do menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido em mim da parte de Deus. Vindo o Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então Cristo, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele encarna neste evento histórico, ele encarna no mundo. Ele vem aqui fazer o seu serviço, a sua missão foi o quê? Ensinar o caminho da salvação, redimir os homens através da cruz e voltar para junto do Pai. Deixou os 12 apóstolos com a fé e a tradição que eles aprenderam oralmente de Cristo, né? Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura.
Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, e que serei dispersos, cada um para sua casa, e me deixarei só, na paixão do Senhor, né? Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo. Cristo roga ao Pai pela sua igreja que ele fundou, para que a nossa missão seja bem sucedida nesse mundo e para que o mundo se converta dos seus pecados. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa é a missão de Cristo, né? E ela é consumada na cruz. Quando ele diz está consumado, é que a sua missão foi bem sucedida. Era isso e acabou. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, desde lá, antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo, na eternidade. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles te guardam, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tendes dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então ele está rogando pela sua igreja, não é? Pelo seu corpo místico. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, através das nossas obras, não é? Cristo é glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, corpo. Corpo não é uma coisa desorgânica, uma coisa dividida, é uma coisa unida, é uma coisa integral, né? As células, cada célula tem sua função, cada órgão tem sua função no corpo. Esta é a igreja. Um corpo não pode ser dividido, a mão não pode dar um murro na própria cara, a não ser que a pessoa tenha algum problema mental, mas nós somos o corpo de Cristo, o corpo perfeito, incorruptível. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, na tua palavra. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então ele já estava aqui, profetizando que a igreja iria crescer, que o seu corpo iria crescer, alcançar todo o Império Romano e dali alcançar o mundo, a fim de que todos sejam um, e como tu és, Pai, um, em mim e eu em ti, também sejam eles como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amas a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, sejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amas antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amas esteja neles e eu neles esteja. Então aqui Jesus confirma que Ele é a cabeça firme da igreja, Ele que nos comanda, Ele que nos controla, Ele controla o seu corpo místico, invisível, mas unido pelo Espírito Santo, que nos guia e nos guarda de todo mal. E Ele prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre sua igreja, não é mesmo? E aqui estamos nós, 2000 anos após todos esses fatos aqui acontecerem, a igreja continua capenga, mas ainda sobrevivendo, porque a promessa de Cristo está se realizando, certo? Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.